Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. Mais uma semana começando e mais uma vez estamos aqui para compartilhar de algo de muito valor para a nossa vida. E hoje a gente está sempre procurando falar de motivação, mas hoje a gente vai falar de algo mais emocional. Estaremos falando das perdas, como as perdas elas podem influenciar a nossa vida. Porque todos nós temos histórias parecidas, todos nós, por mais que tenhamos histórias, cada um tem a sua, mas muitas das coisas elas podem ser semelhantes. Hoje eu vou falar aqui de algumas coisas pessoais, de algumas histórias minhas pessoais, algumas perdas que tive no decorrer da minha vida, e eu tenho certeza que assim como foi comigo, algumas coisas são parecidas também com perdas que você teve no decorrer da sua vida. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre as perdas. Afinal, as perdas elas fazem parte da nossa vida. A gente tem que entender que dias bons e dias maus são comuns na vida de todo ser humano. Então as perdas vão fazer parte. Agora, o que vai influenciar se elas vão ou não fazer a diferença em nossa vida são nossas atitudes. Então hoje nós vamos falar aqui exatamente de que forma a gente pode encarar as perdas que vierem no decorrer da nossa vida, beleza? Então seja bem-vindo, vai convidando aí seus amigos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. E eu já vou estar aqui abrindo a nossa live de hoje com a chave da semana. A chave da semana está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Hoje nós vamos falar de perda, de momentos difíceis que a gente passa no decorrer da nossa vida, mas a gente sabe que sempre terá uma saída, como a gente vai estar falando aqui hoje. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, se você quiser anotar aí, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, amém. Então, somente essa chave de hoje já seria suficiente para que a gente levasse para a nossa vida e tivesse esperança de que todos aqueles que têm fé sempre terão esperança de um futuro melhor. É impossível você que tem uma intimidade com Deus não ter esperança em sua vida. Porque por mais que o seu momento hoje não esteja de acordo com o que você gostaria de estar vivendo, você sabe que Deus nos promete que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, nem dor, porque tudo isso ficou para trás. Isso, claro que nós sabemos que está falando da vida eterna, no futuro, lá no paraíso, mas só que é tão bom a gente conhecer cada dia mais a palavra de Deus, que Deus ele nos promete que hoje mesmo, nessa vida hoje, nós podemos sim viver e viver muito bem, e até mesmo superar as perdas que cada um de nós tem. Hoje, como eu falei anteriormente, vou falar de algumas perdas que tive no decorrer da minha vida, que é normal para qualquer ser humano, mas que de alguma forma contribuíram. Escutem bem o que eu estou te falando aqui. De alguma forma contribuíram para o bem, tanto meu como da minha família. E eu tenho certeza que as suas perdas também farão a diferença em sua vida e contribuirão para o seu bem. É só a gente aplicar aquilo que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então vamos começar falando de algo que é comum para cada um de nós, que é o trabalho, O trabalho é algo que a gente está sempre buscando, o melhor. E é isso mesmo que a gente tem que procurar fazer, buscar o melhor no nosso trabalho, dar o melhor, procurar sempre crescer. E é muito ruim quando uma perda acontece dentro do nosso trabalho, Seja falência de uma empresa, seja você ser demitido, de um trabalho. Nós que somos do futebol, aqui talvez eu vejo o Célito aqui, Célito jogou comigo, o Du jogou comigo aqui, que entrou também na live anteriormente aqui, É muito difícil nós, quando estávamos na categoria de base, por exemplo, quando éramos mandados embora, Poxa, pensa aquela perda, aquela dor, de um sonho ali que ficou naquele momento, que foi cortado naquele momento, era muito duro. Tanto para quem ficava, a dor de perder aqueles amigos íntimos que estavam sempre juntos ali, quanto daqueles que infelizmente, naquele momento estavam sendo interrompidos, de dar continuidade nas categorias de base. Eu tive muitos casos assim, muitos amigos, eu sei quanto foi difícil isso, na vida de cada um de nós, porque o futebol, para aqueles que têm um sonho,
é algo que a gente se dedica todos os dias. Eu sempre digo que o futebol ele imita a vida, né? Porque assim como o futebol, assim como a vida, né? O futebol ele tem vitórias, tem derrotas, dias bons, dias maus. Isso faz parte do futebol e também faz parte da vida. O que cabe a nós é aprender, começar a aprender, né? A viver tanto os dias bons quanto os dias maus da mesma maneira, a fim de que, independente de momentos ou circunstâncias, a gente consiga se adaptar bem, fazendo com que os momentos maus sirvam para o fortalecimento e os bons para que a gente desfrute mesmo, né? Que faça valer a pena todo aquele nosso esforço. E eu lembro que quando eu era novo, nas categorias de base, eu tinha muito, mas muito problema mesmo de lidar com as perdas, né? Por mais que eu fale aqui hoje eu tenho esse conhecimento, essa sabedoria, já estou mais maduro na fé, consigo lidar bem com as derrotas. Mas lá no início, lá quando eu estava nas categorias de base, era muito difícil lidar com as derrotas. Eu lembro que certa vez, né, tinha um clássico, nós e Figueirense, no Sub-20, estava no Júnior, e esse jogo ia ser no Heriberto Wilson, né, no campo do Criciúma mesmo, no estádio, e era muito difícil nas categorias de base naquela época, a gente jogar no estádio mesmo do clube, né? A gente jogava em campinho por aí, onde arrumava campo, a gente ia jogar, e aquele jogo era um jogo que, além de ser clássico, ia ser no Heriberto Wilson, né? No estádio, a gente estava todo empolgado, né? E eu pensando, poxa, vou estar aqui, minha família vai vir ver, meus amigos, eu já estava junto com a minha esposa naquela época, né? Então me enchi de empolgação para esse jogo, e eu lembro que a gente foi para aquele jogo, né, todo empolgado, e infelizmente nós perdemos aquela partida dentro de casa, né, para o Figueirense. Era clássico da base na época, antigamente era Criciúma e Figueirense, era muita rivalidade nas categorias de base, e eu fiz uma péssima partida, mas uma péssima partida mesmo, nada que eu planejei para aquele jogo aconteceu, e eu lembro que eu sofri demais com aquela derrota, mas demais, tanto com a derrota quanto com a performance, né? Quem não sabe, quem não é do futebol, o atleta que não tem uma mentalidade forte, ele tem atletas que não conseguem. Mano, seja bem-vindo, Adriano, seja bem-vindo, meu irmão, grande abraço. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da morte da nossa mãe, né? Infelizmente uma perda que a gente teve, né, mano? E hoje eu vou falar sobre isso também logo mais. Mas agora estamos falando do trabalho, né? Então eu tinha muita dificuldade, e tem atletas que, infelizmente, se eles não têm uma mente boa, né? Eles, infelizmente, muitos até desistem de uma derrota ou uma fase ruim, desistem do seu sonho, né? Por acreditar que aquilo que aconteceu é uma realidade para sempre na sua vida, não conseguem lidar com aquela situação. Então, naquele momento, eu tinha muitas dificuldades. Eu lembro que eu simplesmente mandei meus amigos embora, a minha esposa, que hoje está aqui comigo, né? Minha esposa, que agora é minha esposa, antigamente nós estávamos começando ainda naquela época, mandei eles embora e fui embora sozinho, não tinha vergonha até de ver eles, né? Simplesmente por um mau resultado, uma má atuação, né? Então, para você ver como, quando a gente não tem a maturidade suficiente, quanto as perdas elas podem influenciar a nossa vida, o nosso jeito de ser, até o nosso jeito de viver, né? E não é para ser assim, não é para ser assim, porque no decorrer da minha vida eu comecei Gessé, pergunta aí quem já teve uma dificuldade. Vai comentando aí, boa pergunta, João. Luizinho, né? Boa pergunta. Quem estiver conosco na live aí nesse momento, coloque aí qual foi a sua maior perda, né? Eu queria saber de você aí, qual foi a sua maior perda da sua vida, você que está na live neste momento, vai deixando os comentários aí, depois a gente vai estar comentando aqui. Mas, então, se nós não tivermos maturidade suficiente para lidar com as perdas, elas podem influenciar demais em nossa vida, né? Demais mesmo. Graças a Deus que eu não parei, né? Não parei, mas eu tinha muita dificuldade, não conseguia olhar para ninguém, tinha vergonha de olhar para as pessoas quando as coisas não davam certo, quando tinha um resultado ruim. Essa era a minha realidade naquela época, né? Nas categorias de base. Até que eu comecei a aprender, né? Comecei a amadurecer, tanto como pessoa, quanto como atleta, como profissional, quanto na fé. Quando entendi que todas as coisas cooperam para o bem. Isso é bíblico, né? O que isso significa? Que tudo que acontece em sua vida, se não for, né, consequência daquilo que você faz, é propósito. Então, o que isso significa? Se algo aconteceu
se algo ruim acontece para sua vida e não foi você que causou, né? Não se preocupe, de alguma forma aquilo vai virar para o seu bem. Até as coisas difíceis, as perdas, as dores, elas vão de alguma forma te fortalecer para aquilo que Deus tem preparado para você. Então eu segui. Né? Eu continuei seguindo, e isso foi um tempo, foi com o tempo que eu fui aprendendo, né? Como eu falei, eu não tinha ainda sabedoria, né? Eu não tinha alguém que fala, hoje eu estou falando isso para você, mas demorou um pouco para eu entender e ouvir isso de alguém para minha vida, para que eu levasse isso adiante, né? Juliano, seja bem-vinda. Tereza, seja bem-vinda. É bem isso, né, Juliano? É isso mesmo, velho, vamos para cima. Então eu levei isso depois, né? E aí eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de jogar no Criciúma. Por mais que eu ainda não lidava bem com as derrotas, eu continuava no Criciúma, depois dava a volta por cima, voltava a treinar, né? E as vitórias vinham de novo, a gente já se empolgava e continuava em busca daquele sonho. Então chegou o último ano de júnior, eu naquela expectativa de ser promovido para o profissional, e não deu certo, não foi como eu gostaria, né? Comecei a ser emprestado, fui emprestado para o Camboriú, outro time de Santa Catarina também, já falei aqui outras vezes, né? E engraçado que a primeira partida que seria do Campeonato Catarinense daquela época seria exatamente contra o Criciúma, né? O Criciúma, o time que qual eu pertencia, estava emprestado. Então era a oportunidade que eu queria, né? Tudo que eu queria. Já fiz de novo aqueles planos, né? E é muito bom quando a gente faz os planos, né? Poxa, tem um plano, vou arrebentar nessa partida, vou fazer gol, vamos ganhar esse jogo, e o Criciúma vai voltar, né? Vai querer que eu volte para lá, e o Criciúma estava na Série A na época, né? Vai querer que eu volte para lá e eu vou realizar meu sonho. Mas nada aconteceu. Eu joguei no infantil, já estava no juvenil em 2019 do Tigre, coisa linda, mano. Então tu tá entendendo bem o que eu estou falando aqui, né? Tá entendendo muito bem, né? O quanto é difícil as perdas, né, na nossa vida. Mas com certeza, como estamos falando aqui, tudo coopera para o nosso bem, né? Se não foi culpa nossa, né? Se nós nos esforçamos, lutamos por aquilo e não aconteceu, certamente vai ter algo de bom nisso, né? Então, boa noite, meu amigo, sou sogro do Túlio Renan. Túlio é meu irmão. Beleza, João, beleza. Prosperidade para todos nós, meu irmão, com certeza. Deus abençoe aí. Grande abraço para você e toda a sua família. Então, eu lembro que fui para aquela partida cheio de expectativa, né? Novamente no Heriberto Wilson. Agora o estádio estava lotado, né? Aquela expectativa, todo mundo vendo, eu sendo analisado pelo meu clube, né? Agora vai dar certo, as coisas vão acontecer. Sei que novamente nada aconteceu daquilo que eu tinha planejado para aquela partida. Tomamos 6-0 do Criciúma, né? Infelizmente fui humilhado lá na minha cidade, né? Perto da minha família, mas só que naquele momento lá eu já estava um pouco mais maduro na fé. Já tinha começado a caminhar um pouco mais na fé e já tinha entendimento de que as coisas ruins elas não vinham para me destruir. Se eu de alguma forma entendesse que aquilo lá na frente serviria para o meu bem. Então, por mais que eu tivesse sido humilhado naquele momento, né, e nada aconteceu como eu gostaria, perdemos aquela partida, tomamos uma goleada e eu não consegui fazer muita coisa naquela partida, né, eu entendi que de alguma forma lá na frente aquilo serviria para o meu bem. E continuei. Infelizmente voltei para o Criciúma, não renovei, segui minha vida no futebol. E aí tem muita história, né? Daqui para frente, daquele momento em diante, tem muitos anos que se passaram e eu continuei a minha vida no futebol. Aí sim comecei a me fortalecer mais, né? Aprendi nos clubes com pessoas que eu passei, que eu conheci, que me ensinaram, né, a verdade do Evangelho, começaram a me mostrar mais da palavra de Deus nas reuniões de atletas. E assim eu fui amadurecendo. E aí eu fui vendo que, poxa, na verdade, aquele menino lá talvez não estava pronto para receber, né, aquilo que ele tanto queria, né? O Gessé que estava ali saindo das categorias de base, talvez não estava pronto para realizar aquele sonho ainda. Eu ainda não tinha uma fé madura o suficiente para entender que o meu trabalho também seria uma forma de incentivar as outras pessoas. Eu, naquele momento, queria algo só para mim. Era apenas um jovem cheio de sonhos e objetivos para realizar os seus próprios desejos. Mas passou-se anos e anos, segui com o mesmo sonho e depois de anos tive a oportunidade de novamente ter uma chance de jogar contra o Criciúma, agora quase 10 anos depois. Agora que fui com o Próspera, quem conhece a história sabe. E aí, nessa partida, eu já era um homem,
né? Não era mais um menino, não era mais um jovem que estava ali cheio de sonhos, já era o mesmo sonhador, mas já um homem maduro, com quase 30 anos, né? Naquela época, naquela partida, e com a mesma empolgação, mas ciente de que tudo aquilo que passou, desde o início das categorias de base, até aquele momento que tomamos uma goleada, até por todos os anos que se passaram dali para frente, cooperaram para que eu me tornasse um homem maduro na fé, entendedor que aquela oportunidade novamente que estava sendo dada era o momento de não só eu poder realizar meu sonho, mas que através daquela partida que estava prestes a acontecer ali, eu pudesse ter a oportunidade que eu queria de realizar sim o sonho de ser olhado, visto novamente pelo clube que eu queria estar, que era o Criciúma na época, e poder de alguma forma incentivar, motivar as pessoas a irem em busca dos seus sonhos também. E sabe o que aconteceu? Fomos para aquela partida, vencemos a partida, o Criciúma, eu fui eleito o melhor jogador em campo naquela partida, e naquela partida lá, o Criciúma veio falar comigo e me contratou, né? A partir daquele jogo ali. E aí eu entendi que tudo aquilo que eu passei no decorrer da minha vida, todas as perdas que tive lá atrás, serviram para quê? Para me fortalecer, me tornar um homem de verdade, maduro, ciente de que as derrotas, elas fazem parte, né? O menino aquele não estava pronto para receber aquilo que ele tanto gostaria de ter, mas o homem lá na frente sim. E graças a Deus, né, que Deus permitiu que eu realizasse aquele sonho, eu pude não só realizar o sonho, mas pude também ajudar muitas pessoas, né, com a minha história, de estarem sempre motivadas a ir em busca dos sonhos delas também. E isso foi muito bom e eu dou glória a Deus por isso. Foi um sonho que eu realizei dentro da minha carreira, dentro da minha vida, e por isso eu digo para você, se talvez no seu trabalho hoje as coisas não estejam acontecendo da forma como você gostaria, simplesmente se não foi consequência de erros, né, de falhas que você teve, siga em frente. Tenha Deus em seu coração, sempre se fortaleça em Deus e siga em frente, que certamente todas as perdas, todas as dificuldades que você está passando, pode ter certeza disso, que contribuirão para o seu bem, te fortalecerão para que você receba tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Isso eu tenho provas vivas na minha vida, eu vivo isso todos os dias, e por isso hoje, já mais maduro, eu consigo absorver bem as perdas que tenho em minha profissão, né? Hoje eu estou cheio de muitos outros sonhos maiores ainda, né? Hoje, graças a Deus, Deus tem colocado em meu coração sonhos maiores ainda. Enquanto Deus permitir jogar futebol, que é hoje a minha profissão, eu vou sonhar. E cada sonho realizado eu possa de alguma forma glorificar a Deus e ajudar as pessoas a continuarem sonhando. Aí não só sonhar, mas a buscarem e realizarem os seus sonhos, porque é isso que Deus quer para cada um de nós, mas cientes que as perdas fazem parte da nossa trajetória. Amém? Então, isso é na profissão, no trabalho, as perdas elas fazem parte, né? E certamente elas nos deixarão muito mais fortes para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente quer. Então, outra coisa aqui, né? No financeiro, eu digo que muitas pessoas, infelizmente, elas em algum momento de sua vida elas têm um problema financeiro, né? Talvez por não conseguir administrar bem, talvez por um golpe que tenham tomado, alguma má escolha em sua vida, né? Perdas financeiras elas também podem acontecer na nossa vida. A gente não quer que aconteça, né? A gente sempre quer que sejamos bem-sucedidos no que se diz respeito ao dinheiro, né? Ao nosso financeiro, mas infelizmente podem acontecer. Comigo aconteceu um fato, e aí eu digo para vocês que foi erro da minha parte, porque eu sempre busquei estar sempre fazendo negócios, né? Negócios, para que eu, né, de alguma forma, nós aqui em casa pudéssemos prosperar de alguma forma. Então, sempre buscando novas formas, novas fontes de renda. Desde de cedo, lá nas categorias de base, eu já vendia roupa, né? Lá pegava uma costureira que estava lá, que morava minha vizinha e ela fazia roupa, eu vendia para os meus companheiros lá de categoria de base. Isso desde cedo eu gostei de fazer essas coisas e conseguir umas novas fontes de renda, né? E graças a Deus isso ajudou, né? Muitas das vezes nós em casa, e ajudou demais, principalmente quando a gente estava desempregado, né? Sem clube, isso ajudou bastante.
E tem um sonho, né, que a gente sempre teve, que era construir nossa própria casa, né? Isso era algo que a gente tinha aqui na família e era um objetivo que a gente tinha traçado, né? Antes dos 30 anos a gente tinha colocado como objetivo, né, construir nossa casa do jeito que a gente queria, né, no lugar que a gente queria. Poxa, tínhamos conseguido, né, quitar nosso terreno lá no lugar que a gente queria, estava tudo de acordo, né? Conseguimos juntar o dinheiro durante um tempo, né, para dar entrada. Poxa, tudo bacana. Aí conhecemos um cara que a princípio, né, estava sendo bacana. Nós estávamos com um negócio de marmitas saudáveis na época. Ele fez a cozinha, estava fazendo a cozinha para nós, né? Trabalhava com construção, tinha uma construtora. Pô, parecia um cara da total confiança, né? E aí, poxa, o cara tá fazendo a nossa cozinha aqui, tá sendo rápido, bacana. Então, por que não vamos colocar ele para fazer nossa casa também, né? Já tínhamos conseguido um dinheirinho para dar de entrada, vamos fazer a nossa casa com ele também. Então a gente foi fazer. E quando a gente foi fazer a casa com ele, eu nem um momento eu parei realmente para orar para Deus se era para fazer aquilo, sabe? Algo que a gente sempre costuma fazer, né? Buscar a orientação de Deus, né? Para que Deus confirmasse se aquilo era ou não para ser feito. E eu fui na empolgação, acreditando que era uma ótima oportunidade. O cara tinha, né, parecia ser alguém confiável. Então eu fui, né, comecei a dar o dinheiro para ele ali, e as coisas foram indo e nada acontecendo, e como eu continuei dando mais dinheiro e nada da obra começar, eu sei que infelizmente nós naquele momento tínhamos caído num grande golpe, né, E aquilo que era para ser a realização do nosso sonho, né, de construir a nossa própria casa do jeito que a gente gostaria, né, do jeito que a gente sempre imaginou, infelizmente tornou-se um pesadelo, né, que a gente teve perdas financeiras, psicológicas também, né, daquela coisa de que, poxa, ser passado para trás, né, de cair num golpe financeiro e infelizmente nos apertamos, né, financeiramente naquela época. E foi algo ruim assim, né? Foi uma perda grande no sentido financeiro e também psicológica, porque foi um erro pessoal meu. Foi um erro pessoal meu de em nenhum momento consultar realmente se aquela construtora era verdadeira, se o cara era confiável ou não de fazer, e tivemos essa perda. E aí eu quero chegar no ponto para vocês entenderem o que eu quero dizer, o que a gente deve fazer quando chegar esses momentos de perda financeira. Né? Quando tivermos dificuldades financeiras e até mesmo quebrarmos, né? Muitos falam em empresas, muitos são demitidos do trabalho e têm dificuldades financeiras. Então eu vou dizer para você que está talvez passando por esse momento, ou tomara que nunca você passe por esse momento, mas se em algum momento da vida você tiver nesse momento de dificuldade financeira, eu vou mostrar para você o que a gente fez e o que você deve fazer, né? Mas isso eu quero que você realmente reflita de coração naquilo que eu vou dizer. Porque neste momento em que a gente teve essa perda financeira, esse golpe que a gente caiu, né, infelizmente perdemos o dinheiro que a gente tanto tinha juntado, né, para realizar esse sonho de construir nossa casa, a minha esposa, ela decidiu, olha o que ela decidiu. Ela decidiu fazer uma oferta para ajudar uma obra, né? Nós estávamos apertados naquele momento, e o dinheirinho que a gente tinha, que ia salvar nós ali daquele aperto, daquele momento, a minha esposa simplesmente decidiu ajudar, contribuir com uma obra lá que ela colocou no coração que ela tinha que ajudar. Eu falo para você de todo o coração, eu procuro falar a verdade aqui para vocês da melhor forma possível, né? Tentando ser o mais transparente possível realmente. Eu digo para vocês, naquele momento eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso porque eu estava pensando com os olhos humanos, né? Como é que a gente vai tirar o único dinheiro que a gente tem aqui que vai salvar para pagar as nossas contas que nós temos nesse momento? Nós estamos, infelizmente, acabamos de cair num golpe, perdemos o dinheiro que a gente tem, e esse dinheirinho que acabou de entrar que vai nos salvar, tu vai querer realmente fazer essa oferta para ajudar uma obra, né? Ajudar a outra pessoa? Vamos pensar primeiro em nós. Esse era o meu pensamento naquele momento. Mas conversando, e aí eu digo o que é o casal, ele está em constante contato. O casal ele tem que entender quando que você casa, vocês se tornam uma só carne. Então a gente conversou. E nós orando a Deus e realmente a Grazi, ela é uma pessoa abençoada, né? E ela vem e ela sempre abençoa a nossa casa. E aí eu entendi que aquele momento
é o que a Bíblia chama de lei da semeadura. Não tem como você querer que algo realmente dê frutos em sua vida se você não semear. Naquele momento, a minha esposa queria fazer algo de coração para ajudar outras pessoas, para ajudar uma obra, né? Por mais que nós estivéssemos apertados naquele momento, ela sentiu no seu coração fazer isso, né? E tudo aquilo, e agora eu falo de semear, agora eu falo de todo o coração do que é semear. É você fazer algo de coração para as pessoas, sem querer nada em troca. E quando você faz isso, pode ter certeza que as portas dos céus, elas se abrem para você. Minha esposa colocou isso no seu coração, nós entendemos que realmente aquilo era algo para se fazer, independente do momento que a gente estava financeiro, e nós, né, fizemos esta oferta para essa obra, de coração, sem querer nada em troca, realmente. E sabe o que aconteceu? Nós estávamos apertados, e tínhamos muitas contas a serem pagas naquele momento, porque a partir daquele momento que ele abandonou a outra obra, né, da cozinha que nós tínhamos, não tínhamos mais dinheiro nem para começar a casa e nem muito menos para continuar a outra obra, né? Perdemos tudo que a gente tinha juntado naquele momento. Mas sabe de uma coisa? Poucos dias depois que nós decidimos fazer essa oferta, simplesmente Deus ele abre uma porta, mas uma porta que vocês não têm noção, né? Não tem noção do que Deus fez para nós naquele momento. Simplesmente surgiu uma oportunidade de a gente ganhar muito mais do que aquilo que nós tínhamos perdido no golpe. E a gente entendeu, realmente é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você faz de bem para os outros, tudo aquilo que você faz de coração, sem querer nada em troca, quem vai te retribuir isso é Deus. Então, quando você quer que portas se abrem em sua vida, quando você quer melhorar a sua situação financeira, lembre-se de semear. Semear, é importante você entender que, claro, tem que haver a semente, porque a semente, eu sempre digo, semente também ela pode ser o conhecimento, né? Porque você tem a semente, que é o conhecimento, mas você vai ter que plantar para que aquele conhecimento gere frutos, certo? Isso também faz parte, né? Se você quer prosperar na sua área financeira, você tem que plantar para que você possa colher. Normal, né? Mas também semear na vida de outras pessoas, ajudar, né? Hoje, quanto mais a gente ajuda pessoas, né? Quanto mais a gente apoia projetos, né? Temos alguns projetos na África que a gente gosta de ajudar, pessoas no sertão e outras coisas que hoje a gente apoia, e Deus ele vem sempre cada vez mais abrindo mais portas para nós, porque isso é a lei da semeadura. Por isso, se você quer que portas se abram realmente na sua vida e que a sua vida financeira ela comece a melhorar, lembre-se disso. Lembre-se de abençoar pessoas. Lembre-se de fazer algo pelos outros também. Não pense só em você, porque eu tenho a total certeza, e disso eu não tenho dúvida mesmo, porque é algo que a gente vive, já viveu e vive todos os dias em nossas vidas. Pode ter certeza que portas irão abrir em sua vida também financeira. Pode ter certeza disso. Semeie que de todo o coração, Deus ele com certeza vai te dar os frutos das suas sementes, daquilo que você tem plantado. Amém? Coloque isso como algo a se fazer também. É claro que temos que ser inteligentes também, né? Hoje, se você falar assim, quer dizer então que as pessoas vêm aí te pedir emprestado, tu empresta dinheiro. Quem me conhece realmente sabe que eu não sou, né? Hoje, né, aprendendo, eu não sou de emprestar dinheiro assim, né? Porque o que acontece? Eu aprendi algo em minha vida que quando uma pessoa ela realmente precisa, quando ela vem pedir, por exemplo, dinheiro emprestado, hoje, graças a Deus, nós temos alguns conhecimentos que podem nos gerar frutos financeiros. Então, o que eu faço quando uma pessoa vem pedir dinheiro, né? Eu simplesmente mostro para ela o que ela deve fazer para que ela possa fazer aquele dinheiro que ela está pedindo, né? Eu ensino a pescar, não é assim que a gente fala? Né? Glória a Deus, irmão, falando aí, hein? Glória a Deus. Amém, Juliano, tamo junto, velho, tamo junto, vamos para cima. Então eu mostro para a pessoa, né, como pescar, né? Não dou peixe, né, mas vou mostrar como pescar. E aí, se a pessoa realmente está precisando, ela vai estar ali, né, e vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer para ela, né, o conhecimento, né, para que ela possa fazer aquele dinheiro que ela está então precisando. Agora, se ela não me dá ouvidos, eu digo para você, a maioria das pessoas que vem pedir dinheiro e eu falo isso, só tu fazer isso, né, que tem várias formas de fazer dinheiro, olha na internet, né, busca esse conhecimento aqui que você vai conseguir fazer esse dinheiro que você está pedindo. As pessoas, elas não fazem.
elas simplesmente deixam de falar comigo. Porque, na verdade, a maioria das pessoas elas querem as coisas mais fáceis, né? É mais fácil você pedir dinheiro para alguém do que você buscar um conhecimento para que você possa fazer aquele dinheiro por si só, né? Então, eu procuro abrir a mente das pessoas que há forma, sim, da gente melhorar financeiramente, mas tem de haver esforço da nossa parte. Para que haja melhora, né, tem de haver esforço, sim, da nossa parte. Então, quem hoje vem me pedir dinheiro, eu procuro fazer isso, dar a orientação para que ela faça, né, dinheiro por si só. Agora, claro, quando eu vejo que realmente é algo que a pessoa necessita, né, há uma doença, algo assim, né, claro que a gente, né, de alguma forma pode apoiar, a gente procura apoiar sim, né, mas a gente ter esse jogo de cintura para lidar com essas situações é muito importante, para que a gente possa não estar contribuindo para o sossego das pessoas no que se diz respeito a ficarem na zona de conforto, né? Não, ensina a pescar, não precisa dar o peixe, né? Ensina as pessoas a pescar e as pessoas que vêm, né, hoje até nós, a gente procura dar orientação para aquelas que realmente querem mudarem, né, de vida, querer mudar, buscar coisas melhores financeiras. A gente está sempre prontos, né, disponíveis para ajudar da melhor forma possível. Então, coloque isso, né, em seu coração. A lei da semeadura, claro, vamos semear, né, ajudar no que for possível, que com certeza Deus ele vai nos retribuir todo o esforço que a gente fizer para as pessoas também. Beleza? Então, as perdas financeiras foi dessa forma que a gente colocou, né, foi dessa forma que a gente conseguiu superar essas perdas que tivemos no decorrer da nossa vida financeira, e hoje, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo e a gente busca sempre incentivar as pessoas a fazer também, a semear. E agora eu quero entrar num assunto aqui que para mim é o mais delicado e o mais emocional. E eu tenho certeza que a história que eu vou contar aqui, ela pode, de alguma forma, ela lembrar de alguma coisa que tenha acontecido com você também, né? Eu vou falar de perdas de entes queridos, né? Quem aqui já teve ente querido, que já perdeu um ente querido, né? Quem quiser comentar aqui qual foi esse ente querido, se foi um amigo, se foi mãe, pai, irmão, deixe seu comentário, um filho, né? Pode ter acontecido, se alguém tiver aqui, pode comentar aí, né? Certamente a perda de um ente querido, talvez de tudo aquilo que nós falamos até agora, seja um dos mais difíceis de superar, né? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas. Trabalho, talvez a gente vai lá, a gente consegue de novo, né? A gente consegue recuperar novamente aquilo que a gente perdeu. Se a gente faliu uma empresa, vamos em busca, vamos começar de novo. Se a gente teve prejuízos financeiros, vamos trabalhar de novo para conseguir recuperar aquele dinheiro. Agora, quando se fala de entes queridos, né, de perda, né, de alguém que falece, né, e a gente sabe que é algo delicado, é algo difícil de superar, que nós vamos estar falando aqui agora, né? Ricardo está entrando aí agora. Hoje, né, Ricardo, eu vou falar um pouquinho mais da perda, né, bem detalhada mesmo, da minha mãe, né, que foi a maior perda que tive até hoje, né, que diz respeito a entes queridos, que certamente deixou, né, marcas, mas que de alguma forma, graças ao bom Deus, conseguimos superar, e eu vou mostrar para você de que forma a gente pode superar a perda dos nossos entes queridos falecidos. Então, teve duas perdas, né, em minha vida ali que foram doloridas, que foi a morte da minha avó, que o Ricardo também conheceu, né? Nossa avó, nossa dona Tida, né? A avó foi uma pessoa muito especial, né? Porque a avó, ela sempre cuidava dos seus netos, né? Minha mãe, né? Para quem não me conhece aí bem, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, cresci lá no bairro Tereza Cristina, um bairro mais humilde. Minha mãe era empregada doméstica, né? Faxineira, meu pai pintor. Eu ficava sempre com a minha avó, né? Minha avó me ensinou a ler, a escrever, né? Com 5 anos já estava lendo, porque minha avó ficava lá brincando de pecinha comigo e ficava, né? Com todo o seu tempo, investindo o seu tempo em minha vida. E ela foi uma pessoa muito presente, né? Muito presente mesmo na minha vida. E com ela eu tive as maiores lembranças da minha infância até os 10 anos. Né? Então, quando ela faleceu, quando eu tinha 10 anos, certamente foi uma dor muito grande, né? Muito grande naquele momento. Mas que ficou coisas boas que depois eu vou falar para vocês também. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais da morte, né? Do falecimento da minha mãe. Eu quero detalhar, porque eu tenho certeza, né, que
são perdas difíceis, pois passei boa parte da minha infância lá com vocês. Verdade, né, Ricardo? É verdade, meu irmão. São perdas, né? Mas que a gente sabe que vão ficar sempre guardadas em nosso coração, e eu vou mostrar aqui de que forma eu fiz, né, para superar essas perdas. A minha mãe, né, ela foi alguém que, olha, quem conheceu minha mãe, eu posso dizer para você, quem conhece a série Todo Mundo Odeia o Chris, a minha mãe era mais ou menos parecida com a mãe do Chris, né, a mãe do Chris. E era de origem humilde lá, né, morávamos num bairro humilde, mas minha mãe queria sempre, né, procurar o melhor, né, procurar o melhor para nós, né, por mais que nós tínhamos morávamos lá humilde, né, tínhamos condições financeiras humildes, mas queria buscar o melhor, né, então minha mãe sempre se dedicou, de todo o coração mesmo, para que eu tivesse o melhor na minha educação. Por mais que que era escola pública, ela sempre, todos os dias que ela chegava do trabalho, ela sentava comigo, né, e falava, vamos fazer a tarefa que eu quero que tu tire nota boa, né? Tu tem que tirar nota boa, né? Porque tu tem que ser alguém melhor, né? Ela queria que de todo o coração que eu me tornasse, né, um dia alguém melhor. É verdade, né, Ricardo? Sempre alegre, é verdade. Mas ao mesmo tempo, né, o Ricardo sabe que infelizmente, ao mesmo tempo que a minha mãe foi uma pessoa que se dedicou demais para que eu pudesse me dedicar no que se diz respeito à minha educação, né? A minha mãe, infelizmente, ela tinha um vício, o vício da bebida alcoólica, o vício do álcool. Então, eu tenho várias lembranças, né, da minha mãe no que se diz respeito à bebida alcoólica que foram ruins para mim. Né? Algumas lembranças até desagradáveis, né? Coisas que quando ela estava embriagada, né, ficou algumas lembranças difíceis assim na minha vida. Mas só que eu vou mostrar para vocês o que a gente deve fazer com essas lembranças ruins também, né? E por causa desse vício, né, do álcool, a minha mãe ela foi um pouco do decorrer do tempo adoecendo por causa do álcool. Por mais que a minha mãe não ficava em bar, não ficava por aí, ela bebia muito em casa e em festas. E na época ali era sempre festa. Todo final de semana, eu não sei como é que pode, não sei se a carne naquela época era barata, se a cerveja era barata, se a cachaça era barata. Mas eu lembro que nessa época, aí, todo final de semana, toda sexta-feira, era festa. Né? Era festa, eu não sei que dinheiro que tinha, né, o pessoal aí, eu não sei mesmo, porque o pai sendo pintor e a mãe faxineira, e a maioria do povo lá do bairro era também nessas mesmas condições financeiras, né, mais humilde, e sempre faziam festa. Então era sempre muita bebida, muita coisa, e minha mãe infelizmente tinha esse problema, né, com o álcool, né, com o álcool. E aí, por causa desse vício, ao longo do tempo ela foi adoecendo a ponto de quando eu estava, né, gostava de comemorar o aniversário. É verdade, Ricardo. Qualquer oportunidade que ela tinha, ela queria fazer uma festa, né? É verdade. Então, quando eu tinha 13 anos, né, minha mãe ela começou a ficar muito amarela, mas muito amarela mesmo. E aí a gente ficou meio assustado, né? Que é isso? O que está acontecendo, né? Então fomos para o hospital, né? E lá o médico disse que ela estava com cirrose hepática. Quem conhece, né? Quem teve também parentes aí tiveram problema com o álcool, sabe que cirrose é uma doença, né, decorrente do álcool, né, do uso excessivo de álcool. E a minha mãe estava com essa doença. Então o médico deu o diagnóstico, falou que a partir daquele momento ela não poderia mais beber, né, ela não poderia mais ingerir álcool, senão infelizmente ela viria a falecer, né? Poderia prejudicar de certa forma o seu fígado, que ele pararia e infelizmente aí não teria mais jeito. Então minha mãe, né, ficou alguns dias internada naquele momento, né, e foi depois para casa, né, depois de um tempo foi para casa. Poxa, glória a Deus, né, minha mãe voltou, né, não ficou internada, mas voltou. E aí tudo aquilo que o médico havia falado para ela, infelizmente ela não seguiu nada. Sabe por quê? Infelizmente, quando a gente não consegue lidar com os nossos vícios, eles tomam conta de nossa vida. Eu já fiz uma live aqui sobre vícios, já falei sobre isso, né? Nós temos que lutar, fortalecer o nosso espírito para que ele seja mais forte do que a nossa carne. Infelizmente, minha mãe, né, por não conseguir controlar o vício, ela se prejudicou a sua saúde e infelizmente prejudicou também a sua vida. Né? O Dado está entrando aí, né, Dado? O Dado conheceu minha mãe também, né? Infelizmente,
ela continuou continuou, né, bebendo, né, com sua bebida alcoólica e sempre encontrávamos escondido, né, seja num micro-ondas, num forno, embaixo de alguma coisa, sempre bebida escondida. E infelizmente, um ano depois, ela voltou para o hospital. Mas olha algo que eu também tenho de lembrança da minha mãe, como ela se preocupava com as pessoas. Alguns dias antes de ela voltar para o hospital, sendo essa que depois dessa vez que ela voltou para o hospital, foi a última vez mesmo, e ela não voltou mais com vida, antes de ela ir para o hospital, teve o Dia das Crianças. E lá em casa foi feito um cachorro quente para as crianças do bairro. Minha mãe, mesmo debilitada, mesmo doente, mesmo naquele estado que ela estava amarela, ela simplesmente se dedicou, se esforçou, foi lá, passou a noite fazendo cachorro quente, para que no Dia das Crianças ela pudesse servir as crianças do bairro naquele dia com cachorro quente, né? Foi uma alegria para a criançada naquela época. Eu ainda não tinha muita noção, né, do que estava acontecendo, falo para você, falo a verdade, eu não tinha tanta noção ainda, né? Eu já estava com 14 anos, mas ainda não sabia da gravidade daquela doença. Vou contar a verdade para vocês, não tinha tanta noção assim. E depois de servir aqueles cachorro-quente, depois daquele dia alegre lá para a criançada, a minha mãe voltou para o hospital. Voltou para o hospital e aí ela foi internada novamente. Já estava muito amarela, com a saúde muito, mas muito debilitada mesmo. E eu lembro que eu fui visitar ela, e a última vez que eu falei com ela em sã consciência, ela ainda consciente. Fui para o hospital, ela já estava, lá em observação, mas estava sentada na cama ainda, consciente, Eu lembro que eu fui visitar ela naquele momento, eu falei um pouco com ela, conversei, fiquei lá conversando com ela. Minha mãe sempre foi muito amorosa comigo. Eu sei porque a minha mãe, ela foi muito importante para a minha vida, porque foi aquela que me apresentou a palavra de Deus, me deixou os princípios para me seguir. Se hoje eu estou aqui nessa live falando com você, foi graças a Deus que me deu uma mãe que me incentivou a buscar a verdade que há na palavra de Deus. Então, eu conversei um pouco com a minha mãe naquele dia no hospital, sentada na cama, e eu lembro que a última coisa que ela me disse, antes de eu ir embora, a última coisa que ela disse para mim foi: meu filho, se cuida, se cuida. E a partir daquela palavra foi a última palavra. Desculpa, eu não costumo me emocionar, nessas lives, mas hoje é um pouco mais emocional. A palavra de hoje é um pouco mais emocionante, mas faz parte da nossa vida. Foi a última palavra que eu ouvi da minha mãe: meu filho, se cuida. E eu disse para minha mãe: pode deixar, mãe, eu vou me cuidar sim. Então, aquela foi a última vez que eu falei com a minha mãe. Depois, a minha mãe, infelizmente, ela não melhorou, Infelizmente, ela não resistiu. Ela veio a falecer. Só que, por mais que ela não conseguiu vencer os seus vícios, eu guardo comigo que aquela perda, Deus fez com que de alguma forma aquela perda ela fosse o diferencial para a minha vida. Deus fez daquilo que poderia ser a pior coisa da minha vida, Deus fez com que de alguma forma eu pudesse ressignificar aquilo tudo que estava acontecendo comigo e de alguma forma aquilo virasse o meu bem. Sim, porque quando a minha mãe falou: se cuida, meu filho, a última coisa que ela deixou como palavra para mim, para que eu levasse para a minha vida, eu guardei aquilo no meu coração. Eu guardei a semente que ela deixou no meu coração, me mostrando que a palavra de Deus era tudo que eu precisava para que eu pudesse viver uma vida feliz, uma vida realmente abundante, uma vida que eu pudesse ter um significado maior. E por mais que ela não conseguiu vencer o seu vício, ela deu tudo o que eu precisava para que hoje eu estivesse aqui. Então, por isso que eu digo para você, aquela perda, eu podia lembrar da minha mãe como alguém que infelizmente não resistiu, não superou o álcool, mas há uma palavra que diz que tudo aquilo que acontece para você, retenha o que é bom,
todas as mensagens, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, muitas coisas não foram boas que eu vivi na minha infância, né? Com a minha família ou no bairro que eu nasci, que eu cresci, né? Não foram boas. Mas a palavra nos ensina retenha o que é bom. Da minha mãe, que infelizmente ela perdeu a sua vida pelo vício, eu retive só o que é bom. O que é ruim, né? O problema que ela teve com álcool, eu também guardei com o meu coração. Algo que eu guardei comigo de que isso eu não vou fazer para mim. Isso que não deu certo para a vida da minha mãe, eu não quero para mim. Eu não vou perder minha vida por causa de um vício e deixar, infelizmente, minhas filhas, hoje que tenho minha esposa, por causa de um vício. Não, né? Não vou fazer isso. Então isso eu guardei como algo para minha vida, de não vou entrar em nenhum vício que possa prejudicar a minha saúde. E graças a Deus eu retive o que é bom nesse sentido. E principalmente as coisas boas que ela me deixou. A educação que ela me deixou, a verdade da palavra de Deus que ela me deixou, que hoje faz toda a diferença em minha vida. Por isso eu digo para você, a melhor forma de você superar a dor de um ente querido é vivendo. Tem pessoas que quando perdem um ente querido deixam de viver, mas na verdade nós temos que fazer totalmente ao contrário. Nós temos que viver da melhor maneira possível para que a gente possa honrar aqueles que partiram. É dessa forma que a gente vai honrar, vivendo. Honra aqueles que partiram, vivendo, né? A ponto de que se eles estivessem vivos hoje e olhassem para você hoje, eles teriam orgulho daquilo que você é hoje. Não desista de viver por causa das pessoas que infelizmente te deixam, né? Mas muito pelo contrário. Viva intensamente, faça o bem, ande de acordo com os princípios. Eu sempre procuro passar isso para as pessoas. Tenha princípios e valores, principalmente se fortaleça em Deus, porque nele você vai ter tudo o que precisa para ser feliz nessa vida. Porque no fim mesmo, um dia a gente vai partir também. Mas tudo aquilo que a gente fizer de bom, todo o legado que a gente vai deixar, vai ser a forma de a gente estar sempre vivo no coração das pessoas que ficarem. Por isso, eu sempre incentivo as pessoas, se você tem um pai e uma mãe, você está brigado com eles, faça as pazes com eles. Não existe, por mais que talvez tenha algo que tenha acontecido, né, um desgaste, uma briga, eu não sei, mas há uma palavra que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e dures por muito e vivas por muito tempo nessa terra. Talvez coisas não estejam sendo abertas em sua vida porque você está brigado com seu pai e sua mãe. E há uma lei, há uma regra, há um princípio que diz que você tem que honrar o seu pai e sua mãe, independente do que tenha acontecido. Então, se você quer ser próspero realmente nessa terra, parece que tem algo preso em sua vida e você está brigado com seu pai e sua mãe, vai lá e peça perdão. Se não for você que errou, peça perdão ou perdoe. Diga um eu te amo, não perca tempo. Porque quando a gente perde, aqueles que já tiveram essa perda, sabem? A gente vê que como, foi perdido aquele tempo longe das pessoas dos quais a gente deveria estar perto. Então, valorize a vida, as pessoas que hoje estão aí, aproveite e mande mensagem, você que tem um pai e a mãe vivo ainda, e vai lá, manda um eu te amo, seus amigos, as pessoas próximas, a sua esposa que está constantemente contigo, o seu marido, seus filhos, diga te amo, aproveite a vida, viva da melhor forma possível, para que você possa não só valorizar depois que perde, porque depois que perde, meu irmão, minha irmã, meus amigos que aqui estão, a gente não pode fazer nada, mas também não ficar com remorso, porque algumas pessoas que deixam de viver, porque quando tiverem em vida com essas pessoas, talvez não valorizaram, e aí ficam com remorso e não conseguem mais viver. Mas sabe o que eu digo para você, que infelizmente possa estar nessa situação? Eu digo para você o seguinte: o que passou ficou para trás, isso não volta, mas a Bíblia nos diz que o que vale é daqui para frente. E sabe de uma coisa? O que nós lemos lá na chave de hoje? O que nós lemos lá na chave de hoje? Apocalipse 21:4. Lembra o que diz? Eu vou lembrar aqui para nós. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabe de uma coisa? Se você, de algum dia em sua vida, você se arrepende de não ter feito algo com aquelas pessoas que já se foram, lembre-se que existe uma esperança.
da ressurreição, uma esperança de uma vida eterna. Então, viva hoje, faça o seu bem, faça o melhor possível, viva da melhor maneira possível, para que um dia você possa novamente encontrar essas pessoas que se foram, né? Não deixe de viver, muito pelo contrário, viva. O passado a gente não pode fazer nada, mas daqui para frente a gente pode. Por isso, eu sempre incentivo as pessoas a viverem da melhor maneira possível. Busque realmente ser bem-sucedido, né? Prospere para que você possa abençoar, né? Faça o melhor que você puder, porque essa vida ela é muito curta para ser insignificante. E todas as perdas que tivermos daqui para frente, que sirvam para o nosso bem, que contribuam para o nosso fortalecimento, pois é dessa forma que a gente vai conseguir superar todas as perdas que vierem daqui para frente. Maduros como seres humanos, entendedores que as dores, as perdas, elas servem e elas fazem parte da nossa vida para contribuir para o nosso crescimento, e cientes de que lá na frente, nós vamos recuperar, não só recuperar, mas tudo aquilo que foi perdido, porque é algo que a palavra ela nos ensina, né? Jesus ele nos diz na palavra que tudo aquilo que você perder, né? Tudo aquilo que você deixar, né? Por causa do seu nome, ele vai te dar 100 vezes mais já nessa terra. Então, se nós temos a confiança em Deus, se nós temos fé em Deus, nós entendemos que tudo aquilo que foi perdido, ou tudo aquilo que deixamos por causa de Jesus, né? Certamente Ele vai nos dar 100 vezes mais nessa terra. Não é lá no paraíso, não é lá na vida eterna, é aqui já. Então entenda que se você ressignificar todas as suas perdas em sua vida e fazer com que elas realmente contribuam para o seu crescimento, essas perdas elas vão contribuir para o seu bem. E elas não só contribuirão, mas farão com que você alcance coisas grandiosas em sua vida. Porque as grandes pessoas, as pessoas de sucesso realmente, elas conseguiram enxergar isso. Agora, as pessoas que infelizmente não conseguem evoluir, as pessoas que não conseguem crescer, são as pessoas que infelizmente não conseguem lidar com as suas perdas. Que quando acontece algo ruim em sua vida, quando acontece algo difícil, uma perda, uma dificuldade, um problema, elas param, elas desistem. Mas eu digo para você, as pessoas que realmente alcançam tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que elas tanto querem em sua vida, são as pessoas que persistem, que fazem das perdas um motivo para crescer, um motivo para continuar. E isso as pessoas de fé vão sempre ter, porque Jesus nos dá essa promessa, que alcançaremos 100 vezes mais. Tudo aquilo que perdemos, se nós tivermos fé e continuarmos, nós vamos alcançar. Nós vamos conseguir grandes coisas aqui e ainda mais na vida eterna. Amém? Guarde isso no seu coração. Faça com que as perdas daqui para frente em sua vida sirvam de motivação para você, né? Porque você vai superar aquelas perdas. E aí quando você olhar lá para trás, você vai ver, poxa, realmente tudo valeu a pena. Tudo aquilo que eu passei para realizar meu sonho, tudo aquilo que eu passei para chegar até aqui, valeu a pena. Graças a Deus que eu não desisti, porque hoje eu posso viver tudo aquilo que Deus tem para mim e ainda viverei ainda mais, porque essa é a promessa de Deus em sua palavra. Enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais clamor, nem dor, né? Nem morte, porque as coisas anteriores já passaram. Você vai viver grandes coisas aqui e ainda mais na vida eterna. Tenha isso em seu coração e você terá sempre esperança para continuar. Amém? Vamos lá então? Vamos para a nossa oração para fechar a live de hoje? Mas antes, né, tem que deixar a tarefa da semana para que a gente possa realmente vencer as perdas, superar as perdas. Daqui para frente, as perdas que vierem em nossa vida, nós vamos superar todas, porque a gente sabe que tem tudo o que precisa para superar elas. E eu vou deixar 3 tarefinhas para a gente fazer, que vão nos auxiliar nessa nossa caminhada, né, na fé e na nossa caminhada para vencer as perdas, beleza? Então vamos lá, primeira tarefinha para essa semana aí. Se reconcilie com quem está brigado e envie uma mensagem de eu te amo às pessoas mais importantes para você. Essa aqui é um desafio. Eu digo para você, para mim também é. Às vezes a gente a gente está sempre em contato com as pessoas, mas parece que é tão difícil dizer eu te amo. Às vezes eu me pego, puxa, é tão difícil falar eu te amo para o meu próprio pai, né? Para minha tia, que é as pessoas mais próximas. Para minha esposa já é mais fácil, para minhas filhas é mais fácil. Mas para outras pessoas já é mais difícil, talvez para um amigo, né? Algumas pessoas que são importantes para nós, mas a gente não consegue liberar um simples eu te amo.
Faça isso, não deixe, perder pessoas para valorizar aquelas pessoas que são tão importantes para você. E principalmente, como a gente já falou aqui, se você está distante do seu pai, do seu filho, da sua mãe, de parentes aí por besteira, por coisas que passou e que talvez você nem se lembre, talvez seja alguma coisa relevante também, mas não perca mais tempo. Libere toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, libere perdão, perdoe, peça perdão, mas não perca mais tempo, não perca mais tempo, simplesmente se reconcilie com essas pessoas, para que aí as portas do céu se abram para você, pode ter certeza disso. Quando você libera essas pessoas do seu coração, quem vai ganhar não são elas, é você mesmo, porque você vai ter a paz e vai ter todas as bênçãos de Deus em sua vida. Então, tarefa número 1, se reconcilie com quem você está brigado e libere um eu te amo aí para as pessoas mais próximas de você, beleza? Tarefa número 2, honre aqueles que partiram fazendo o seu melhor nessa vida. É dessa forma que eu aprendi a vencer as grandes perdas da minha vida, Como eu falei aqui, foi a minha avó, minha avózinha lá que me ensinou a ler, a escrever, eu guardo sempre isso no meu coração. Hoje eu até, junto com a minha esposa, a gente tem as pecinhas que eu lembro realmente tudo aquilo que eu vivia com a minha avó, aquelas pecinhas, aprendendo as primeiras letras, aprendendo a ler, a escrever com aquelas letrinhas. Hoje eu faço com minhas filhas. Foi a forma que eu aprendi com a minha avó e eu guardo até hoje. Então, a melhor forma de você honrar aqueles que partiram é viver da melhor forma possível. Faça isso, ressignifique as suas perdas daqui para frente. Se infelizmente você teve uma perda que te causou muita dor, uma pessoa que era aquela que você amava, de todo o coração, leve isso. Não pare de viver, muito pelo contrário, viva para que você possa honrar aquelas pessoas que partiram. Amém? Beleza? Então essa é a tarefa número 2. Honre aqueles que partiram fazendo o melhor nesta vida. Tarefa número 3. Ressignifique todas as suas perdas, pois em Deus tudo servirá para o seu fortalecimento. Daqui para frente, deu algo errado no meu trabalho, deu algo errado na minha vida financeira, deu um problema ali, deu alguma dificuldade, não sei o que quer que seja na sua vida, você vai ressignificar tudo. Pois a promessa é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se não é, consequência, como já falei aqui, é propósito. Então você vai entender que todas as dificuldades, todos os momentos difíceis em sua vida vão contribuir para o seu bem. E a partir de agora você vai aprender a ressignificar. Ressignificar é fazer com que o algo mal vire para o seu bem. Então você vai continuar e você vai ver grandes coisas Deus fazer em sua vida. Porque é isso que Ele nos promete e é essa fé que a gente vai viver para poder ver e realizar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Vamos orar então para que seja uma semana abençoada em nossa vida? Vamos lá? Essa semana é muito importante para nós aqui, para mim pessoalmente, Para quem quer do futebol aí está como atleta, atuando, vai começar os estaduais, então vamos orar que Deus abençoe essa nova empreitada aqui, essa competição que está começando. Eu estou aqui no Campeonato Gaúcho, que Deus nos abençoe, todos aqueles que aqui estão, que Deus possa nos abençoar em nossos trabalhos, É sempre bom pedir a bênção de Deus naquilo que a gente faz, pedir para que Deus nos abençoe, para que sejamos bem-sucedidos, para que à medida que Ele vá nos abençoando, possamos tanto abençoar pessoas, como eu sempre falo aqui, como glorificar o Seu nome. Vamos estar orando aqui para que Deus nos abençoe em tudo aquilo que a gente faz também. Amém? Vamos lá? Respira aí e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Senhor Deus, sabemos que em nossas vidas teremos perdas sim, mas também sabemos que todas elas irão cooperar para o nosso bem, se estivermos sempre no centro da sua vontade. Porque a certeza é que se não é consequência, com certeza será propósito. E então, se persistirmos, se tivermos fé e continuarmos, tudo aquilo que talvez pareça mal no primeiro momento, o Senhor vai fazer com que vire para o nosso bem e contribua para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e certamente nos fará ver e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos que o Senhor quer e tem o melhor para cada um de nós. Por isso, nos ajude a vencer as dificuldades, a vencer as lutas, a superar as perdas.
principalmente daqueles que se foram, Deus, que talvez seja o momento mais difícil na vida de um ser humano, superar a dor da perda de um ente querido. Que o Senhor fortaleça o nosso coração nestes momentos e faça com que nós, em nossa vida, a gente possa honrar aquelas pessoas que partiram, vivendo da melhor forma possível. Porque a esperança é que um dia iremos nos encontrar novamente na vida eterna. Por isso, obrigado, Pai. Obrigado por cada um que aqui está, cada família representada, abençoe cada lar, né, Deus, cada um em suas profissões. Peço também a sua bênção em minha profissão, futebol, que iremos começar uma nova caminhada nesta semana. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, Deus, e nos mostre sempre o seu caminho, para que possamos prosperar para abençoar. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço, boa noite Tereza, Ricardo, tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês, guardem isso no coração de todos vocês, que eu tenho certeza que juntos, né, colocando em prática aquilo que a gente viu hoje, a gente pode superar qualquer problema que vier daqui para frente, qualquer perda, qualquer dor, porque Deus sempre tem e terá o melhor para cada um de nós, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, até a segunda que vem, tchau, tchau!